Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Venâncio, eu sou técnico em segurança na empresa Melos Ocupacional. Hoje nós estaremos falando sobre a portaria conjunta de número 20, que saiu no dia 18 de junho de 2020. Essa portaria trouxe aí alguns pontos polêmicos e a gente achou por bem falar um pouquinho sobre esse assunto. Antes disso, gostaria de pedir para que vocês estivessem curtindo e compartilhando o nosso vídeo e não deixe de seguir o nosso canal para ter acesso a vários conteúdos de segurança. Dando sequência, nós vemos o seguinte: esta portaria é uma portaria conjunta, algo interessante, porque não é uma portaria comum, não é tão comum se ver uma portaria conjunta. Por que ela é uma portaria conjunta? Porque ela foi elaborada e redigida tanto pelo Ministério da Previdência e do Trabalho quanto pelo Ministério da Saúde. Então nós vemos que ela acaba aí falando tanto da questão trabalhista quanto da questão de saúde, certo? Dando sequência, então, nós temos aqui o início do documento, no caso é o seu anexo primeiro. Ele vai falar sobre as medidas gerais, que é o quê? Ele vai falar um pouquinho de cada ponto que vai ser tratado o anexo e posteriormente ele abre um pouquinho cada um. Então vou ler eles para que nós possamos ter um entendimento do que vai ser falado e aí nós começamos a abrir cada ponto, certo? É o seguinte: item A, medidas de prevenção nos ambientes de trabalho, nas áreas comuns da organização, ou seja, as áreas que todo mundo tem acesso. Item B, ações para a identificação de casos positivos de Covid ou sintomas, porém de uma forma precoce. C, procedimentos para que os trabalhadores possam reportar à organização, inclusive por meios digitais, ou seja, questões remotas, caso ele tenha tido algum contato, algum sintoma. Então, a empresa precisa desenvolver essa questão dessa comunicação. E também a instrução sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória, certo? Dando sequência, então, nós vamos falar sobre uma questão muito interessante, que é o quê? É uma segunda novidade que esta portaria nos trouxe. Primeiro, nós conhecemos os casos confirmados de Covid e os casos suspeitos. Porém, ele nos traz um novo tema, que são os casos contatantes. O que são os casos contatantes? Aquelas pessoas que por algum motivo foi no final de semana na casa de alguém e aí 3 dias depois, infelizmente, recebe a notícia de que essa pessoa deu positivo para o Covid. Consequentemente, eu sou um caso contatante de um caso positivo. E aqui ele vai nos trazer algumas tratativas. Quero tratar com vocês alguns pontos que é bem interessante. Ele vai especificar que certinho, é interessante até se aprofundar um pouco nesse assunto, que é o quê? Considera-se caso contatante de caso confirmado de Covid. A pessoa que teve um contato por mais de 15 minutos com essa pessoa a menos de 1 metro de distância. E aí ele vai especificar um pouco mais. Considera-se caso contatante de caso suspeito, da mesma forma, ter contato por mais de 15 minutos a menos de 1 metro. Se a pessoa é suspeito, então sou um caso contatante de um caso suspeito. E aí ele vai nos trazer algumas observações importantes. No item 2.5, a organização deve afastar imediatamente os trabalhadores das atividades laborais presenciais por 14 dias. Em que situações que eu devo fazer isso? Primeira, casos confirmados de Covid, obviamente. Segundo, casos suspeitos de Covid. Então, até que eu tenha certeza de que ele não é um caso confirmado, eu mantenho ele afastado. E o terceiro ponto é o quê? Contatantes de caso confirmado. Então, se eu tenho uma pessoa na família, um conhecido, que eu tive contato com ela e essa pessoa deu positivo para o Covid, eu preciso ser afastado também. E aí ele vai me trazer o seguinte ponto: os trabalhadores afastados, considerados casos suspeitos, poderão retornar às suas atividades laborais presenciais no período determinado de afastamento. Antes do período determinado de afastamento, em que situação? Caso o exame laboratorial para o Covid dê negativo, ou seja, ele já não esteja mais com o Covid, ou então, caso ele seja uma pessoa suspeita e continue assintomático por mais de 72 horas. Então, só recapitulando, os trabalhadores afastados considerados casos suspeitos poderão retornar às suas atividades laborais presenciais antes do período de 14 dias
caso ele fique assintomático por mais de 72 horas. Ou seja, não deu positivo, ele ficou sem sintomas por mais de 72 horas, eu posso retorná-lo à atividade presencial. Os contratantes que residem com casos confirmados de Covid devem ser afastados de suas atividades presenciais também por 14 dias. Ou seja, se eu moro com uma pessoa que deu positivo, eu também preciso ser afastado, certo? E aí ele vai me trazer um outro ponto que eu acredito que seja até o objetivo principal dessa portaria, que são alguns procedimentos. Então, eu acredito que a maioria das empresas já estejam procedimentando, né, o que está fazendo para prevenir do Covid, mas ele pede aqui para que você esteja realmente colocando isso evidenciado. Então vamos lá, o item 2.7, a organização deve estabelecer procedimentos para a identificação de casos suspeitos, incluindo canais para comunicação com os trabalhadores. Caso o meu trabalhador ele esteja com algum sintoma, dê positivo, tenha tido contato com alguém que deu positivo, eu tenho que disponibilizar canais para que ele possa estar entrando em contato, que não necessariamente ele vá até a empresa para comunicar que isso aconteceu. Além disso, preciso ter uma triagem na entrada do estabelecimento. Então, por exemplo, lá na sua portaria, na sua recepção, você precisa colocar alguém aferindo a temperatura das pessoas que estão entrando. E além disso, perguntar se eles têm algum sintoma de Covid, se ele está com tosse, coriza, se ele teve contato com alguém, algo que possibilite que ele tenha contraído o Covid-19. Então, você precisa ter isso na entrada do estabelecimento. Qualquer pessoa que entrar precisa passar por essa triagem. Posterior a isso, esta portaria ela vai tratar do que? A organização deve manter registro atualizado à disposição dos órgãos de fiscalização com informações sobre. Quero frisar isso e aí nós damos continuidade. Ele fala que nós precisamos ter os registros à disposição dos órgãos de fiscalização. O que isso quer dizer? Que tudo que eu estou fazendo para prevenir o Covid, ele tem que ser documentado e ficar à disposição caso a minha empresa sofra alguma fiscalização, passe por alguma fiscalização, eu preciso disponibilizar isso. E o que precisa conter? Além da questão da triagem, da questão do meio de comunicação, ele precisa conter o quê? A faixa etária dos meus trabalhadores. Além disso, quais são as pessoas que podem estar no grupo de risco? Aqui ele acaba abrindo um pouquinho. O que são esses grupos de risco? Que possa desenvolver o Covid de uma forma mais fácil. Caso tenha o Covid, vai ser um grau mais severo. Então ele abre um pouco mais. Os casos suspeitos da minha empresa, os casos confirmados e também, novamente, os trabalhadores contatantes que eu precisei afastar, que não deu positivo, mas eu precisei afastar porque ele teve contato com alguém. Tudo isso eu preciso registrar e, obviamente, as medidas que eu estou tomando para prevenir os meus trabalhadores do Covid. Então, eu preciso documentar tudo isso e evidenciar para caso eu passe por alguma fiscalização. Tendo dito isto, como que nós vamos evidenciar que o meu trabalhador ele realmente teve as orientações necessárias, que eu realmente falei para ele, você precisa usar o protetor da seguinte forma, você precisa passar álcool em gel, higienizar a mão. Na maioria dos casos, nós iríamos falar, eu vou dar um treinamento, um DDS, e peço para ele assinar uma lista de presença e está tudo certo, está documentado. Nós temos uma novidade nessa portaria, que é o quê? O item 3.6. Ele vai me falar o seguinte: deve ser dispensada a obrigatoriedade de assinatura individual dos trabalhadores em planilhas, formulários de controles, tais como lista de presença em reuniões e diálogos de segurança. Aí nós temos um problema a resolver na mão. Então, como que eu vou evidenciar que o meu trabalhador, ele realmente teve o treinamento se ele não vai assinar uma lista de presença? Nós vemos que nesta portaria, neste meio ao Covid, algo começou a se sobrepor, que é o meio tecnológico, que é a questão tecnológica, o teletrabalho, o home office. Então, tudo está indo para essa questão de tecnologia. Então, nós temos que pensar também por este ponto. Como que eu posso fazer, então, para ter o registro? Eu posso tirar uma foto do DDS, eu posso, talvez, pedir uma assinatura eletrônica. Então, de alguma forma, documentar pelos meios eletrônicos que ele esteve participando do treinamento.
porém não posso obrigá-lo a assinar a lista de presença, a lista de frequência, certo? Dando sequência, nós temos o seguinte, no item 4.1, a organização deve adotar medidas para aumentar o distanciamento e diminuir o contato entre pessoas de acesso público ou externo ou do ambiente de trabalho, orientando para que se evite abraços, beijos e todos os carinhos que se existia no dia a dia, né? Todo o contato que se existia no dia a dia. Deve ser mantida a distância mínima de 1 metro entre os trabalhadores e entre os trabalhadores e o público, certo? Ou seja, entre eles mesmos e entre eles, os seus funcionários e o público de fora, certo? E então, se não for possível você realizar esse distanciamento, eu tenho uma sala onde eu tenho as pessoas do meu escritório e nesta sala do escritório eu tenho 4 pessoas e o distanciamento não tem como ser mais de 1 metro ou no mínimo 1 metro. Como que eu faço? Nesta portaria, ele também prevê isso. Ele vai me dar algumas disponibilidades, que é o seguinte: se o distanciamento físico de ao menos 1 metro não puder ser implementado para reduzir o risco de transmissão, eu devo adotar algumas medidas. Para as atividades envolvidas em postos físicos de trabalho, manter o uso de máscara cirúrgica ou de tecido. Observando o item 7, é algo que ele vai falar sobre a questão da troca da máscara. E adotar divisórias impermeáveis, ou seja, eu posso colocar uma barreira física. Além disso, ele pede para se colocar o face shield, ou seja, se eu for trabalhar do lado de alguém a menos de 1 metro, além da máscara, ou eu coloco uma barreira física, ou aquele face shield, aquela máscara de acrílico que bastante pessoas estão utilizando. E aí, posteriormente, ele também dá algumas indicações, algumas ideias para se diminuir a possibilidade de risco, como limitar a ocupação dos elevadores. Então, normalmente é 11, vou diminuir essa ocupação máxima do elevador, reorganizar os locais de espaço para tentar diminuir o contato realmente físico, agendar os horários. Então, meu cliente vai até a empresa, eu vou agendar o horário para ele ir, um horário que tenha menos pessoas. Distribuir a força de trabalho. O que ele quer dizer com isso? Se eu tenho 10 pessoas trabalhando, eu consigo colocar 5 de manhã e 5 de tarde? E, obviamente, se possível for, promover o teletrabalho ou o trabalho remoto. E aí ele vai dar algo muito importante também. Deve ser evitadas reuniões presenciais. E quando indispensável, ou seja, não tem como, eu preciso ter essa reunião, manter um distanciamento, como já foi falado anteriormente. Posterior a isso, ele vai nos falar sobre a higienização das mãos novamente e a ventilação do local. É algo que ele está abrangendo um pouco mais a fundo, que é o quê? Se eu tenho uma sala, principalmente no Brasil, quando chega o calor, nós sabemos que é muito quente, o que eu vou fazer? Eu tento, na realidade, não ligar o ar-condicionado e sim colocar para ventilar, puxar o ar de fora, que é um ar limpo, para o ambiente interno e não colocar um ar-condicionado para ficar ventilando o ar que todo mundo está respirando ali dentro. E aí também ele vai falar sobre os trabalhadores do grupo de risco. O que eu faço com esses trabalhadores? Se possível, mantê-los em casa, trabalhando em casa. Caso não seja possível, ele vai me falar para me atentar a todos os itens anteriormente falado, porém de uma forma um pouco mais rígida, certo? Posteriormente a isso, nós vamos entrar na questão dos EPIs. O que são os EPIs no tempo de Covid? Os EPIs no tempo de Covid, eu tenho 2 questões a tratar. Primeiro, a máscara de tecido que eu estou entregando, ela é um EPI? Conforme diz na NR6, o EPI ele precisa ter um CA. Consequentemente, a máscara de tecido não é um EPI. Então, obviamente, eu não preciso marcar na ficha de EPI do meu colaborador, porém, eu preciso evidenciar a entrega dela. Além disso, a máscara de tecido, ela é superior à PFF2 que eu entrego para o meu soldador? Não. Então, se o meu soldador precisa da PFF2 para realizar a atividade de solda, eu não posso entregar a máscara de tecido e falar para ele usar durante a atividade de solda. Eu preciso entregar o PFF2 e durante a atividade de solda, PFF2. Outras atividades que não sejam naquela exposição, ele pode utilizar de tecido. Por quê? Senão vou estar protegendo ele do Covid, mas vou estar expondo ele
a questão do fumos. Então não é recomendado, tá? Inclusive, a norma ela deixa bem clara que essa portaria ela não vai revogar nenhuma norma de segurança, né? Ela não valida que as normas de segurança sejam descumpridas. Além disso, nós temos também lá no item 12, algo que é interessante para mencionarmos, o seguinte: medidas para a retomada das atividades. O que ele quer dizer com isso? Um exemplo, você trabalha numa empresa, onde essa empresa ficou paralisada, as atividades ficaram paralisadas por um período de um mês devido a toda essa situação. O que eu vou fazer para retomar? Ou então, uma outra possibilidade é que deu um caso positivo em um setor específico ou na unidade inteira e eu precisei paralisar devido ao caso positivo de Covid, um setor ou uma unidade. Como que eu faço para retomar as atividades da minha unidade ou deste setor? Ele vai tratar isso de forma bem clara, que é o quê? Item A, assegurar a adoção das medidas de prevenção previstas nesse anexo, ou seja, tudo que nós falamos, você tem que assegurar que esteja sendo feito. Item B, higienizar e desinfectar o local de trabalho, as áreas comuns e os veículos utilizados. Então, por exemplo, você tem lá o departamento de vendas e o seu vendedor, ele infelizmente pegou o Covid, contraiu o Covid. O que eu faço quando eu for retomar a atividade do meu setor de vendas, porque ele ficou paralisado? Os veículos utilizados por esse vendedor, o local de trabalho, você tem que garantir que eles sejam desinfectados, para que outras pessoas que vão pegar o veículo ou utilizar o local de trabalho não venham a contrair o Covid também. Por fim, reforçar a comunicação aos trabalhadores. Por que ele fala de reforçar? Se você já está tomando medidas e ainda assim alguém contraiu, existem duas possibilidades. Ou não foi passadas as orientações conforme este anexo, que é uma informação nova, ou então o trabalhador, por algum motivo, não entendeu, não compreendeu o que deveria ser feito e, consequentemente, não cumpriu, tanto que acabou contraindo o Covid. Então, você reforça o que você já falou e revisa o que esse anexo nos traz. E, para concluir, ele fala de implementar a triagem dos trabalhadores, garantindo o afastamento de todos os casos confirmados, casos suspeitos e contatantes de caso confirmado. Então, todo mundo que deu confirmado, ou é suspeito, ou é contatante, você afasta antes de retornar às atividades no setor. Posterior a isso, você consegue retornar às atividades. E também ele nos traz o seguinte: não deve ser exigido o teste laboratorial para o Covid para todos os trabalhadores. Vou testar todo mundo porque deu um positivo e aí eu retorno às atividades. Não. Por quê? Alguns testes eles não vão dar positivo naquele momento, você precisa esperar. E aí ele até traz uma informação importante, que é o quê? Até o momento desta edição, não existe recomendação técnica para este procedimento. Então, não é recomendado até o momento que se faça o teste em todo mundo. Obviamente, se você fizer o teste em todo mundo, tem todo mundo positivo, então posso voltar. Ele não recomenda, tá? Algumas empresas nós sabemos que faz isso, mas é uma medida excessiva de segurança, ou seja, ele está indo além. E isso a norma não desobriga, ela não descaracteriza. Se eu quiser fazer além da segurança, ser mais rígido, posso fazer, mas não é o recomendado pela portaria. Quando adotar a testagem de trabalhadores, este deve ser realizado de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, metodologia e interpretação de resultados. Por quê? Para que você tenha garantido, então, que os resultados deram correto. Esta portaria ela nos traz vários itens importantes. Nós vimos que mudou bastante coisa, principalmente na questão dos procedimentos. Nós precisamos sim procedimentar tudo e, além disto, evidenciar que esses procedimentos estão sendo implantados. E depois disso nós precisamos disponibilizá-los. Então temos bastante trabalho pela frente, mas não sabemos por quanto tempo. Então nós pedimos para que vocês continuem nos acompanhando, continuem acompanhando as notícias e vamos estar dando sequência nessas novidades que vem saindo do Covid, de SST. Pedimos para que vocês continuem nos seguindo, continuem compartilhando os nossos vídeos e, tendo perguntas, deixe no chat que nós vamos estar respondendo posteriormente. É isso aí, pessoal. Agradecemos por assistir o nosso vídeo.
Tchau.